Olá pessoal, prosseguindo com o direito de família, os assuntos agora são curatela e tomada de decisão apoiada. Vamos lá. Assim como a tutela, a curatela também é um munus. A curatela também se constitui num encargo público que a lei atribui a alguém, justamente para reger, para cuidar de uma pessoa, inclusive para administrar os seus bens. E isso ocorre porque essa pessoa não tem condições de por si só, né, administrar o seu patrimônio ou cuidar da sua própria pessoa. Eis a curatela. Vamos ver agora quem está sujeito à curatela. De acordo com o Código Civil, as pessoas sujeitas à curatela são aquelas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, e os pródigos, que são aqueles que dissipam desordenadamente, desmedidamente seus bens, seu patrimônio, né? Observem que há uma relação clara, direta, entre o rol do artigo 1767 com a relação das pessoas relativamente incapazes mencionada no artigo 4º do Código Civil. Por isso que esses casos todos já foram estudados por vocês quando da análise da parte geral desse código, certo? Com relação a esse artigo 1767, na verdade, com relação a todo o capítulo da curatela no Código Civil, vale mencionar que tanto o Código de Processo Civil de 2015 quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência fizeram várias alterações nos artigos e revogaram vários dispositivos legais, como se percebe da menção abaixo aí, né? Artigos 1768 a 1773, todos revogados. O que se percebe, né? Eu tenho para mim o seguinte, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu diria que ele deixou o instituto da curatela mais humanizado, né? Menos agressivo, né? Um exemplo disso, olhem esse inciso primeiro, né? Estão sujeitos à curatela aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, né? O artigo 1777 do Código Civil, com a nova redação que lhe foi dada, diz que essas pessoas mencionadas nesse inciso 1 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. Observem, então, que a internação da pessoa interditada é uma medida excepcionalíssima, né? Enquanto que a redação anterior deste mesmo dispositivo, né, dizia que os interditos seriam recolhidos em estabelecimentos adequados quando não se adaptassem ao convívio doméstico. Então, tenho para mim que a redação anterior deste dispositivo conduzia, até fomentava, né, a internação, e percebam a mudança radical nesse texto do novo texto do artigo 1777, né? A internação virou uma medida super excepcional, né? Ressaltando o Código Civil, algo que já estudamos quando da adoção, por exemplo, né? Ressaltando o direito à convivência familiar e comunitária, né? Tentando se evitar ao máximo a internação, né? Alguns dispositivos se fazem necessários mencionar, notadamente do CPC de 2015, né? O processo para se chegar à curatela é o chamado processo de interdição, né? Então, é através de uma ação de interdição, né, que alguém é declarado ou reconhecido, tem reconhecida a sua incapacidade e, por conta disso, lhe é nomeado um curador. Esse é o objetivo do processo de interdição. Diz o CPC, lá no artigo 747, que essa ação de interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores,
pelo representante da entidade em que se encontra abrigado ou interditando. Essa é uma medida, essa é uma disposição nova, não havia previsão para o representante da entidade. E 4, pelo Ministério Público. Essas são as pessoas que podem promover a ação de interdição, né? São as pessoas legitimadas para tal. Ainda quanto a essa legitimação ativa, né, ou legitimidade ativa, né, o 748 deixa claro que o Ministério Público somente pode promover a interdição em caso de doença mental grave, né? Então, observem que, embora no artigo 747 do CPC seja mencionado o Ministério Público como alguém com legitimidade para promover a interdição, o 748 limita, né, impõe uma limitação a essa legitimidade do Ministério Público. Lá nos 3 primeiros incisos, cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, representante da entidade em que se encontra abrigado ou interditando, não há ordem de preferência alguma. Observem que o texto não faz referência a isso, né? Mas o 748 impõe uma limitação ao MP, né? Ou seja, o Ministério Público só pode promover a interdição em caso de doença mental grave. E ainda assim, é uma legitimação, uma legitimidade subsidiária. Observem pelos incisos 1 e 2 desse mesmo artigo 748. Né? Então, se as pessoas designadas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 747, né, não existirem, ou não tiverem promovido a interdição, ou se de repente elas existem, né, tem cônjuge, tem companheiro, tem parentes, mas são pessoas incapazes. Né? Então aí sim surge a legitimidade do Ministério Público para promover a ação de interdição. E algo ainda importante a dizer, a curatela surge diante desse problema que aparece para a pessoa que não tem mais capacidade de reger a sua própria pessoa, né? De administrar o seu próprio administrar por si só o seu patrimônio, né? A curatela, ela não é eterna, né? O regime da curatela. Então, é possível cessar a curatela, né? E isso ocorre quando cessa, quando desaparece a causa que gerou a interdição, né? Diz o artigo 756 do Código de Processo Civil, né, que a interdição será levantada, que a curatela, perdão, será levantada, né, quando cessar a causa que a determinou. Então pode acontecer de alguém ser tratado, né, adequadamente num médico ou participar de alguns programas de desintoxicação, por exemplo, né, e se recuperar e, consequentemente, recuperar a sua capacidade. Não tem razão para manter-se a curatela. Então, neste caso, levanta-se a curatela, né, ou seja, termina esse período de curatela, né, no momento, evidentemente, quando cessa a causa que determinou a curatela. O artigo 1774 do Código Civil diz que as disposições referentes à tutela também podem ser aplicadas à curatela com algumas modificações constantes aí dos artigos que se seguem, né? Vários autores apresentam exemplos sobre essas disposições da tutela aplicáveis à curatela, alguns exemplos de maneira unânime, outros nem tanto, né? Há quem entenda, por exemplo, que como os pais podem nomear tutor ao menor por testamento, né, também seria possível a nomeação de um curador por testamento dos pais, né? Os impedimentos aplicáveis à tutela, né, aplicáveis à pessoa para assumir a tutela, também se aplicam à curatela, né? Lá no artigo 1735 eles estão elencados, né? A possibilidade de escusa, inclusive as hipóteses de escusa, né, previstas no artigo 1736 do Código Civil, e o CPC aí reforça essa possibilidade, na verdade, né? Por exemplo, os maiores de 60 anos podem pedir dispensa do cumprimento desse dever de exercer a tutela. Então também poderiam pedir dispensa desse dever de exercer a curatela sobre alguém,
né? A duração da curatela, né, também seria algo retirado, vindo lá das disposições referentes à tutela. Além disso, as causas de cessação das funções do curador, né, seriam aplicáveis, né, de acordo com o que dispõe o artigo 1764 do Código Civil, né? Então, quando cessariam as funções do tutor, e aplicando isso à curatela, né, ao curador, quando expirar o termo, quando aparecer uma escusa legítima e quando o curador for removido, né? Aliás, as causas de destituição do tutor também seriam as mesmas, ou seriam aplicáveis ao instituto da curatela, né? Previstas lá no artigo 1766. Ou seja, se o curador for negligente, prevaricador ou se tornar incapaz, né, seriam motivos que gerariam a sua destituição. Enfim, existem regras da tutela, típicas do instituto da tutela, que também podem ser aplicadas à curatela. Se o juiz decretar a interdição, então deve ser nomeado um curador para o incapaz. E o Código Civil estabelece uma relação, traz uma relação das pessoas que podem ser nomeadas curadora do interdito. E também apresenta uma ordem de preferência entre elas. Veja o que diz o artigo 1775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é de direito curador do outro, quando interdito. Então, o primeiro da lista aí é o cônjuge ou o companheiro. Lembrando, não podem estar separados judicialmente e nem de fato, né? Na falta do cônjuge ou companheiro, então imagine se tratar de alguém solteiro, divorciado ou separado judicialmente ou até mesmo de fato, né? Um viúvo ou viúva, né? Na falta, então, do cônjuge ou companheiro, o curador legítimo são os pais, né? Um deles, né? Ou o pai ou a mãe. Observem que não está dito aí os ascendentes, hein? É o pai ou a mãe. Na falta dos genitores, aí o curador é o descendente que se demonstrar mais apto para exercer o encargo. Entre os descendentes, né, os mais próximos precedem aos mais remotos. Então, o filho tem preferência em relação ao neto, o neto em relação ao bisneto e assim por diante, né? E na falta dessas pessoas mencionadas até agora, a escolha do curador fica a critério do juiz, né? Algo que é importante se dizer e que veio agora como alteração no Código Civil, né, o acréscimo do artigo 1775-A, né, que estabelece que a nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá, nessa nomeação, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Então, possibilitou aí esse artigo, né, que, incluído pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, a Lei 13.146/2015, né, o legislador aí previu a possibilidade da curatela ser exercida por duas ou mais pessoas, né? Isso poderia acontecer, por exemplo, imagine alguém nomeado, ou mais apto até para cuidar da pessoa com deficiência, né, para reger a sua pessoa, e outro mais apto para cuidar, para administrar seus bens, seu patrimônio, né? Então, é uma faculdade atribuída aí ao juiz nos casos de pessoa com deficiência. Aliás, por falar em nomeação de curador, eu penso que é importante a gente lembrar o que diz o CPC, né? O CPC, lá no artigo 755, parágrafo 1º, estabelece que a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. E aí surge a discussão
seria essa ordem prevista no artigo 1775, né? Uma ordem de caráter absoluto, quer dizer, não dá para, mesmo existindo um cônjuge, não poderia nomear o pai, ou mesmo tendo pais, eu não poderia nomear um descendente, um filho, como curador, né? Em minha opinião, penso que essa ordem estabelecida pelo Código Civil não tem esse caráter absoluto. Tá? Por quê? Porque deve-se sempre pensar na pessoa interditada, né? No interdito. Né? Tem que ser alguém que lhe inspira confiança. Né? Tem que ser alguém que consiga lhe proteger. Né? Toda essa ordem prevista no Código Civil, né, deve ser sempre analisada, do meu ponto de vista, né, pelo juiz, né, de modo a atender aos interesses da pessoa protegida, da pessoa necessitada. Né? E quem é essa pessoa necessitada? É justamente aquela que acabou de ser interditada pelo Poder Judiciário. Né? Então é algo que tem que se pensar, e eu acho possível desrespeitar essa ordem de preferência prevista no artigo 1775. Né? Falando também em pessoa com deficiência, acho que vale a pena ressaltar aqui o que dispõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Ele primeiro deixa claro, né, que a pessoa com deficiência também está sujeita à curatela, também pode ser interditada, né, mas lhe dá a opção de se sujeitar, de adotar o processo de tomada de decisão apoiada, que veremos ainda nesta aula. Né? Mas olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 84. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Então, a pessoa com deficiência pode ser interditada? Pode. Né? Assim como pode qualquer outra pessoa. O que não pode acontecer é ela ser interditada pelo único fato de se caracterizar como uma pessoa com deficiência. Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência deu plena capacidade a essas pessoas. Né? E nós demonstraremos isso, inclusive, de uma maneira mais evidente um pouquinho adiante. Né? Então, a interdição da pessoa com deficiência é uma medida excepcional. Né? Tem que ser em último caso. Olha o que diz o artigo 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. O que fica de fora aí, então? Né? O direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Né? Dentre dezenas de outros. Né? E repete o parágrafo 2º do artigo 85. A curatela constitui medida extraordinária. E é por isso que vem esse parágrafo 2º do 85 e exige do juiz, né, que ele apresente todas as razões e motivações do seu entendimento, né, sempre tentando preservar os interesses do curatelado, né, neste caso que estamos falando agora da pessoa com deficiência. Né. Então, para resumir, o Código Civil estabelece uma ordem, né, estabelece quem pode ser curador e estabelece uma ordem de preferência. Penso, como já disse, que essa ordem possa ser desrespeitada, né? Sempre buscando a melhor pessoa, a pessoa que melhor possa atender aos interesses do curatelado. Quanto à pessoa com deficiência, é uma medida extraordinária a curatela. Né? Interditar uma pessoa com deficiência deve ocorrer apenas em último caso. Né? E essa curatela deve durar o menor tempo possível, como estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também dispõe o Código Civil
que a autoridade do curador pode se estender aos bens dos filhos do curatelado. Então, observem que, pensem na hipótese de a pessoa interditada, né, ter filhos menores, né? Então, com o objetivo de, digamos, concentrar a proteção dos incapazes numa só pessoa, né, o que o legislador permitiu aí foi, além de você ser o curador, né, ter a autoridade, né, sobre a pessoa interditada, também terá sobre os bens e a pessoa dos filhos do curatelado. Observem que o artigo 1778 termina assim, observado o artigo 5º. Isso quer dizer o quê? Essa extensão da autoridade do curador, né, apenas recairá sobre os filhos do curatelado, mas os filhos menores, né? Os filhos ainda incapazes, né? E incapazes por conta da idade, né? Então, se atingirem a maioridade, se os filhos da pessoa interditada, do curatelado, atingirem a maioridade, ou forem emancipados por qualquer um dos motivos previstos no artigo 5º, né? Então aí não se fala mais em autoridade do curador, do pai deles, né? Também se estendendo sobre a pessoa e aos bens deles, certo? Então, a autoridade do curador, repito, né, pode se estender à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado, né? Reitero o exemplo, imagine alguém que foi interditado, né, e que possui filhos menores, né? Se possuir filhos menores, a autoridade do curador vai se estender também aos filhos menores do curatelado, né? Menores não emancipados. O artigo 1779, por sua vez, diz que é possível dar um curador ao nascituro, né? Lembrem do nascituro, né? E quando que isso vai ocorrer? Se o pai falecer estando grávida a mulher e não tendo o poder familiar. Então, lembrem quando estudaram o nascituro lá na parte geral do Código Civil, e lembrem que o artigo 2º diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Olha a parte final desse mesmo artigo 2º. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Está aqui um dos direitos do nascituro, né? Que é justamente ter nomeado um curador, né? E um curador com qual objetivo? Por que se nomeia um curador para um nascituro, né? Para alguém que não nasceu, né? Porque o pai já faleceu, como diz o 1779, e a mãe não tem o poder familiar. Ou imagine que o pai não tenha falecido, né, mas esteja ausente. Imagina que o pai não tenha falecido, mas também não tem o poder familiar, né? São situações em que se pode nomear, é uma situação excepcionalíssima, né? Mas que se pode nomear um curador ao nascituro, justamente para garantir uma boa expectativa de vida, para que ele nasça com vida. Evidentemente, aliás, ao nascer com vida, cessa essa curatela especial e o que precisa acontecer em seguida é ser nomeado um tutor para ele, se ainda se mantiver a situação da mãe sem poder familiar, do pai sem poder familiar ou desaparecido, enfim, certo? O parágrafo único do 1779 diz que se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro. É a reiteração da regra do 1778. Né? O 1778 não diz que a autoridade do curador se estende às pessoas e aos bens do filho ou dos filhos do curatelado? É o que está dizendo o parágrafo único do 1779. Né? Então, imagine que a mulher não tem o poder familiar, está grávida e o pai faleceu. É possível nomear um curador ao nascituro. Né? Imagina que a mulher já esteja interditada, já tenha sido interditada. Então o curador da mãe grávida também será, neste caso, o curador do nascituro. Né? Penso que é sempre importante lembrar o que diz o CPC acerca disso. Lá no artigo 755, parágrafo 2º, ele estabelece que, havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz
sob a guarda e a responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz. Observem que também tenta se respeitar lá no CPC o que alguns chamam de princípio da unidade da curatela, alguns falam unidade do comando familiar, né? Mas enfim, a ideia é concentrar a proteção dos incapazes numa só pessoa. Evita até, por exemplo, decisões ou medidas conflitantes, né? E evita discussões. No mesmo sentido, vem o artigo 757 do CPC. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição. Aí vem algo importante também, salvo se o juiz considerar outra solução como mais conveniente aos interesses do incapaz. Então observem que, analisando todos os textos sistematicamente, tanto do Código Civil quanto do Código de Processo Civil, né, a regra seria que a autoridade do curador também se estende à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado, né? Mas isso sempre deve ocorrer, né? É uma regra absoluta, de caráter absoluto? Não. Pode o juiz entender que outra solução seria mais conveniente, protegeria melhor os interesses do incapaz. Então, essa outra solução, essa outra medida é a que será tomada. Quanto ao exercício da curatela, diz o artigo 1781 do Código Civil que as regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela. Então, observem que, com as modificações desta seção, né, observem que é uma reiteração, uma reafirmação do que já comentamos quando analisamos o artigo 1774, né? Ou seja, regras do Instituto da Tutela sendo aplicadas ao Instituto da Curatela, né? Exemplos, mais alguns, além dos que já demos lá atrás, né? A nomeação de pessoa para fiscalizar o curador. Lembrem que lá na tutela era possível, lá de acordo com o artigo 1742, era possível ao juiz nomear um pró-tutor, que teria a incumbência de fiscalizar os atos do tutor. Então, pode ser algo que aqui também, quanto ao exercício da curatela, pode se aplicar ao curador. O juiz também poderia, neste caso, no caso de curatela, nomear alguém, uma outra pessoa, para fiscalizar o próprio curador. Outro exemplo seria o exercício parcial ou compartilhado da curatela, né? O tutor pode delegar funções, né? Isso está previsto lá no artigo 1743, delegar algumas atividades para pessoas físicas ou jurídicas, né? O curador também poderia fazer isso. E também se aplicaria, mais um último exemplo, né? As regras quanto à remuneração do tutor e o reembolso dos gastos que o tutor realizou, né, também poderiam se aplicar no caso de curatela, ou seja, a remuneração do curador, né, e o reembolso dos gastos que ele realizou durante o exercício da curatela. Então, esse artigo 1781 nada mais é do que uma reafirmação do que já vimos lá no artigo 1774. Diz o 1782 que a interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. O pródigo, como vocês já sabem, né, ele é uma pessoa relativamente incapaz, né, está lá no artigo 4º do Código Civil e ele está sujeito à curatela, certo? Uma vez decretada a interdição, como o grande problema dele é justamente dissipar o seu patrimônio desordenadamente, né, gastar os seus bens desmedidamente, né, então a interdição do pródigo implicaria
exatamente nessas restrições previstas no 1782, justamente com o objetivo de impedir que ele continue dilapidando seu patrimônio, né? É essa a razão do artigo 1782. Aliás, sempre quando se decreta a interdição de alguém, né, e vai se fixar as regras, né, algumas regras ou algumas limitações para o exercício da curatela, né, veja o que diz o artigo 755 do CPC a respeito disso. Na sentença que decretar a interdição, o juiz nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela. E o que ele deve levar em conta? Então, sempre que se decreta a interdição, tem que se levar em conta o estado e o desenvolvimento mental do interdito, né? Qual é o grau de dificuldade dele, né? Qual é a deficiência dele? Qual é o estado atual dele, né? Por que levar em conta isso? Justamente para poder fixar na sentença o que a pessoa interditada pode fazer, o que ela deve fazer apenas e tão somente através do curador, e o que ela pode fazer sozinha, se for o caso, né? Também deve o juiz considerar na sentença, segundo o CPC, né, as características pessoais do interdito, né, e sempre observar suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. A pessoa interditada deve ser ouvida, né? O que ela prefere? Qual a vontade dela? Ela tem potencial para fazer algo? Ela tem habilidade para fazer algo? Por que impedi-la, então, né? São circunstâncias que devem ser apuradas durante o processo de interdição e que devem definir, né? Que devem ser decisivas quando do decreto de interdição e quando da fixação dos limites do exercício da curatela, certo? O artigo 1783, enfim, estabelece que quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial. Observe então que a regra, quando a pessoa nomeada curadora for o cônjuge ou companheiro, né? Porque pode ser um casamento ou uma união estável. O importante é que o regime seja o regime da comunhão universal de bens, né? Nesses casos, o cônjuge nomeado curador ou companheiro não é obrigado à prestação de contas, né? E por que não nesses casos? Porque nesses casos não há essa obrigação, não há esse dever de prestar contas. Porque o patrimônio é comum, né? Então pertence aos dois, pertence inclusive ao próprio curador, não havendo necessidade de prestação de contas. Mas observe que não se trata de uma regra absoluta, salvo determinação judicial, ou seja, pode o juiz, em alguns casos, entender que é necessária a prestação de contas. Por exemplo, imagine que o juiz tenha dúvidas ou suspeite do desvio de bens, né? Então ele pode sim exigir a prestação de contas, mas a regra é que, em se tratando de cônjuge ou companheiro e o regime adotado no casamento ou na união estável for o da comunhão universal, o cônjuge ou curador não está obrigado a prestar contas. O artigo 1783-A foi inserido no Código Civil pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esse artigo, em seu caput, traz a definição do Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, né? E estabelece que se trata do processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Observem e prestem atenção. Primeiro, as pessoas com deficiência têm plena capacidade. Esse artigo 1783-A deixa claro isso, né? Que as pessoas com deficiência, uma pessoa com deficiência tem plena capacidade, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência deixa isso bem claro, né?
a incapacidade foi afastada da pessoa com deficiência, considerando exclusivamente esse fato de ter uma deficiência, né? Então, hoje, uma pessoa com deficiência é plenamente capaz para os atos da vida civil. Mas é possível uma pessoa com deficiência ser interditada, por exemplo? Sim, é possível. Assim como eu posso ser interditado, ou qualquer um de nós pode ser interditado, desde que se encaixe numa daquelas, desde que a gente preencha as características daquelas pessoas sujeitas à curatela que já vimos, né, no início desta aula. Então, o fato é que a pessoa com deficiência, simplesmente por ser uma pessoa com deficiência, né, não pode ser considerada incapaz. E isso tem que ficar claro. Isso foi uma mudança radical no nosso ordenamento jurídico, que veio a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, a Lei 13.146 de 2015. Então, é importante que se tenha isso em mente, né? Vejam o que diz o artigo 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Vejam o artigo 6º do mesmo Estatuto. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, ou seja, uma pessoa com deficiência tem plena capacidade civil. E não afeta essa plena capacidade, como diz o artigo 6º, inclusive para, e aí traz alguns exemplos, né? São exemplos, é um rol exemplificativo isso, né? Casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, tanto como adotante, assim como adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, é necessário que se tenha em mente que a pessoa com deficiência tem plena capacidade civil. A deficiência de alguém não afeta a sua plena capacidade, certo? Repito, reitero, é possível uma pessoa com deficiência ser interditada, né? E portanto, ter um curador nomeado? Sim, é possível. Assim como isso, eu também posso ser interditado, ou qualquer pessoa deste mundo pode ser interditada, desde que se encaixe numa das hipóteses das pessoas sujeitas à curatela, né? Então, a pessoa com deficiência, pelo simples fato de possuir, de ter essa deficiência, né, não é uma pessoa incapaz. Isso não afeta a sua plena capacidade civil, né? Agora, entre a interdição e a tomada de decisão apoiada, nós já vimos que as regras do Estatuto da Pessoa com Deficiência quanto à interdição, né, quanto à curatela da pessoa com deficiência, né, estabelece claramente que se trata de uma medida excepcionalíssima, né, e deve durar o menor período possível, o menor espaço de tempo possível, né? E a novidade veio com esse instituto da tomada de decisão apoiada, né, a novidade legislativa. Eu penso que para mim é muito claro isso, né? A tomada de decisão apoiada é muito menos agressiva do que a curatela, né? Para que a pessoa seja, para que você tenha um curador nomeado, né, é preciso que alguém diga que você é uma pessoa incapaz, a sua incapacidade tem que ser reconhecida. E aí alguém é nomeado curador para assistir aos seus atos, para representá-lo em alguns deles, né? E para quê? Por quê? Porque você é uma pessoa incapaz e teve isso judicialmente reconhecido, né? A tomada de decisão apoiada é muito diferente da curatela, né? Porque na tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência que vai escolher
ou pelo menos duas outras pessoas, né, a seu critério, né, que tenham a sua confiança, com as quais mantenha vínculos, né, de afetividade, né? E para que ela vai escolher outras duas pessoas? Para que prestem apoio a ela na tomada de algumas decisões referentes aos atos da vida civil, né? Ajudando-a, colaborando, né, com a pessoa com deficiência na tomada dessas decisões, na adoção de algumas medidas referentes aos atos da vida civil, da sua vida civil. Esse artigo 1783-A, ele tem 11 parágrafos que trazem as regras desse processo de tomada de decisão apoiada. Vamos analisar sucintamente cada um desses parágrafos, dessas regras. Diz o parágrafo 1º que para formular esse pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar um termo. Esse termo se trata de um termo de acordo entre eles, né? Como vimos, a pessoa com deficiência vai nomear ela própria, a seu critério, vai escolher pelo menos duas pessoas que sejam da sua confiança, com as quais mantenha vínculos, né? E com elas, diz esse parágrafo 1º, deve celebrar um termo de acordo, né? E o que deve conter esse termo? Evidentemente, além da assinatura da pessoa com deficiência e dos apoiadores por ela nomeados, né? Deve constar desse termo de acordo os limites do apoio a ser oferecido, né? Então, para quê? Qual o objetivo de se pedir, de se ingressar com um processo de tomada de decisão apoiada? Qual o objetivo desse acordo? Né? É para algo que diz respeito à minha vida pessoal, à vida pessoal da pessoa com deficiência? Né? Por exemplo, ela pensa em realizar uma adoção, então ela quer nomear duas pessoas para que a apoiem na tomada, na adoção dessas medidas, né? Das medidas necessárias para se adotar uma criança, por exemplo, né? Ou ela pretende casar, então ela quer a nomeação de duas pessoas para a apoiarem, para a aconselharem em relação a esse seu objetivo específico, né? Enfim, deve constar então os limites do apoio a ser oferecido, os compromissos dos apoiadores, né? Então, além de se fixar o objetivo desse termo de acordo entre eles, né? Quais os deveres, os direitos e deveres, principalmente, dos apoiadores? Até que ponto eles podem chegar? O que eles podem dizer? O que eles devem fazer? Né? Evidentemente que tudo isso vai depender de qual ato da vida civil o acordo se refere, né? E pode ser, inclusive, para, de repente, algo de ordem patrimonial, né? Da pessoa com deficiência. Então, ela quer nomeação, ela indica duas pessoas para apoiarem na venda de uma casa, de um imóvel, por exemplo, ou na aquisição na venda de um carro, enfim, né? As possibilidades são muitas. Também deve constar desse termo de acordo o prazo de sua vigência, né? Pode até ser indeterminado, porque não tem uma regra dizendo o contrário aqui, né? Mas pode ser indeterminado, né? Então, imagine que, olha, o termo de acordo celebrado por essa pessoa com deficiência tem vigência de 2 anos, né? Então, dentro desses 2 anos, para aquele ato da vida civil especificado também no acordo, os apoiadores se comprometem a fazer isso, tal e tal e tal, né? Esse é o termo, né? E o que mais, né? O respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. Então, isso tem que ficar claro no termo de acordo, né? Por quê? Porque é a vontade da pessoa com deficiência que deve prevalecer. É a vontade da pessoa com deficiência que deve ser respeitada, seus direitos, seus interesses, e não dos apoiadores, né? Então, isso tem que ficar claro nesse termo de acordo. Diz o parágrafo 2º que o pedido de tomada de decisão apoiada será requerido
pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio no caput deste artigo, o apoio previsto no caput deste artigo. Então, quem requer quem faz o pedido de tomada de decisão apoiada, né, quem tem legitimidade para dar início a esse processo, é a própria pessoa a ser apoiada, ou seja, é a pessoa com deficiência. A iniciativa é dela, deve partir dela, né, o pontapé inicial para esse processo de tomada de decisão apoiada. Esse pedido, evidentemente, deve ser instruído, né, com aquele termo previsto no parágrafo 1º, né, devidamente assinado por todos, com todos os requisitos lá previstos, né, e aí esse termo, depois de alguns outros procedimentos, deve ser analisado pelo juiz e homologado ou não, né? Feito o requerimento pela pessoa com deficiência, instruído, evidentemente, com aquele termo de acordo que mencionamos, né, da pessoa com deficiência e seus apoiadores, por ela indicados, né, por ela escolhidos, né, o juiz vai apreciar esse termo de acordo e analisar se homologa ou não. Antes disso, ele deve ouvir pessoalmente o requerente, ouvir pessoalmente a pessoa com deficiência e também os apoiadores nomeados que fizeram parte desse acordo com a pessoa com deficiência, né? Além disso, ele deve fazer tudo isso assistido por uma equipe multidisciplinar, né? Composta aí por profissionais da sua confiança, médico, psiquiatra, assistente social, psicólogo, dependendo do caso, né? Que certamente emitirá um laudo, né? E depois ouvir o Ministério Público a respeito. Aí sim ele estará pronto para se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, homologando ou não o termo de acordo apresentado pela pessoa com deficiência. O parágrafo 4º desse artigo estabelece que a decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Então, o que esse parágrafo 4º está estabelecendo, né, é que essa decisão tomada pela pessoa apoiada, né, vai possuir, digamos assim, um caráter erga omnes, vai valer e produzir efeitos em relação a terceiros, né? Sejam interessados ou não no negócio que ela está realizando, né? E por que tudo isso? Para que ela tenha validade, para que essa decisão tenha validade e para que não se possa, num futuro, né, impugnar ou tentar alegar que essa pessoa com deficiência não tinha capacidade para realizar determinado negócio, o negócio impugnado, né? Então, vamos lá. Essa pessoa com deficiência, a decisão por ela tomada, né, terá plena validade e produzirá efeitos, tem caráter erga omnes, né? Para que isso aconteça, né, vejam o que diz a parte final, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Então, imagine que uma pessoa com deficiência tenha pedido ao juiz, né, apresentado ao juiz um termo de acordo indicando 2 apoiadores para que atuem na venda da casa da rua tal, número tal, né? Desde que dentro desses limites, dentro do que foi estabelecido nesse termo de acordo, devidamente homologado pelo juiz, né, a decisão tomada por essa pessoa apoiada, né, terá plena validade, né? Há quem diga que haverá aí uma presunção absoluta de validade, uma presunção iure et iure, né? Validade plena, sem restrições, por isso que está dito aí, está utilizada aí essa expressão, né?
mesmo que depois se constate, digamos, eventual incapacidade da pessoa com deficiência, né, os atos terão plena validade. Por quê? Porque foram tomados, né, foram praticados dentro dos limites do apoio, de acordo com um termo de acordo, né, conforme um termo de acordo apresentado pela pessoa com deficiência e devidamente homologado pelo juiz, né? O parágrafo 5º estabelece que terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os apoiadores contraassinem o contrato ou acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. O que estabelece... O objetivo desse parágrafo 5º é dar uma segurança jurídica maior ao negócio realizado. Mais especificamente, é a pessoa que está contratando com a pessoa com deficiência. Então, imagine que a pessoa com deficiência deu início a todo o processo de tomada de decisão apoiada, né, com o objetivo de vender a sua casa. 2 apoiadores foram nomeados, o juiz homologou, né, e se chegou no momento de vender, de concretizar a venda da casa, né, e assinar o contrato. A pessoa que está comprando, né, aquela pessoa, aquele terceiro que está comprando a casa da pessoa com deficiência, pode exigir que os apoiadores também assinem esse contrato, né? A ideia aí, repito, é se precaver de futuras discussões a respeito da validade da prática desse ato, né? Da validade do ato praticado, né? Então, é essa a ideia desse parágrafo 5º, dar mais segurança para aquele que está contratando com a pessoa com deficiência. Tá ok? Se o negócio jurídico que está sendo celebrado pela pessoa com deficiência for capaz de lhe causar prejuízo relevante, como diz o parágrafo 6º, né, e havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, neste caso deve o juiz decidir sobre a questão, né, após ouvido o Ministério Público. Então imagine que a pessoa com deficiência, nomeados 2 apoiadores, por exemplo, né, para auxiliarem na venda da sua casa. E a venda do imóvel, do seu imóvel residencial está sendo feita muito abaixo do preço, mas por conta das regras do mercado ou do que se pratica naquele momento, naquela região, né? E imaginem que um dos apoiadores discorde dessa venda, né? Embora a própria pessoa com deficiência queira vender e o outro apoiador também, né? Então, esse apoiador divergente, ele pode peticionar, comunicar isso ao Ministério Público ou diretamente ao próprio juiz, né, pedindo para que o juiz apresente, analise isso e, se for o caso, homologue a venda do imóvel, a decisão de vender o imóvel, né, o que, aliás, trará mais segurança, inclusive, para aquele que está negociando com a pessoa com deficiência, né? O parágrafo 7º diz que se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. Observem que são 3 aí as hipóteses de comportamento inadequado, digamos assim, do apoiador, né? Se ele agir com negligência, se ele realizar pressão indevida para a prática do negócio, né? Ou se ele não cumprir com as suas obrigações, né? Nestes casos, a pessoa apoiada ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento dos fatos, né? Então, neste caso, a pessoa apoiada ou qualquer outra pessoa pode apresentar uma denúncia, pode informar o ocorrido, né, ao juiz ou ao Ministério Público, certo? Observem o que diz o parágrafo 8, que se essa denúncia apresentada for procedente, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada, e se for de seu interesse,
outra pessoa para a prestação de apoio. Então, se for procedente a denúncia de que o apoiador está agindo com negligência, por exemplo, ou que está fazendo pressão para que o negócio seja celebrado, né? Ou não, simplesmente não esteja cumprindo as suas obrigações, se isso ficar demonstrado, né, o juiz vai destituir o apoiador. Né? Neste caso, pode ocorrer de se encerrar a tomada de decisão apoiada, né, porque pode ser que não seja mais do interesse da pessoa com deficiência prosseguir com isso, né? Ou então o juiz pode nomear um outro apoiador, né? Desde que seja do interesse da pessoa com deficiência e, evidentemente, ouvindo a pessoa com deficiência quanto a essa nomeação para a prestação do apoio. Observem do parágrafo 9º que a pessoa apoiada pode requerer o término do acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada e pode fazer isso a qualquer tempo, né? E observem que não há necessidade de apresentar motivo, né? Basta aí um simples requerimento e o juiz vai determinar a extinção. Isso com relação à pessoa apoiada. Observe no parágrafo seguinte que o apoiador também pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, né? Evidente que aí seu desligamento fica condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Ou seja, não basta a apresentação do pedido de exclusão para que a partir desta data ele já não faça mais parte do processo. É preciso o juiz se manifestar a respeito. Mas observem, enfim, que tanto a pessoa apoiada quanto o apoiador podem conduzir, né, ou saírem do processo, se excluírem do processo de tomada de decisão apoiada. Né? Evidentemente que a pessoa apoiada, se fizer isso, termina com o próprio processo de tomada de decisão apoiada. Né? E o apoiador, se solicitar ao juiz a sua exclusão, pode o juiz também, ou certamente o juiz vai ouvirá a pessoa apoiada, né? Se tiver interesse em continuar com esse procedimento de tomada de decisão apoiada, o juiz vai nomear um outro apoiador ouvindo, neste caso, a pessoa com deficiência, né? Senão ele também vai determinar a extinção de todo o processo de tomada de decisão apoiada. No último parágrafo do artigo, estabelece que aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à prestação de contas na curatela. Ainda há divergências sobre esse assunto, né? Até porque alguns entendem que os apoiadores seriam obrigados a prestar contas, né, de tudo o que aconteceu, né, somente nos casos em que eles teriam ou tivessem, né, gerido pessoalmente, né, dinheiro, imóveis, ações da pessoa com deficiência. Né? Nesses casos eles teriam que realmente prestar contas. E somente nesses casos. Por outro lado, vamos lembrar, lá nas regras da prestação de contas na curatela, né, para a prestação de contas na curatela, remete, na verdade, para as regras da tutela sobre prestação de contas. E lá diz que a prestação de contas é sempre obrigatória. Né? Mesmo que a pessoa, mesmo que os pais que tenham nomeado o tutor tenham dispensado este da prestação de contas. Né? Então, se isso se aplicar, se entender que se aplica também a tomada de decisão apoiada, né? Mesmo que no acordo tenha ficado estipulado que a pessoa com deficiência dispensa os apoiadores da prestação de contas, ainda assim isso seria obrigado. Ainda assim eles seriam obrigados a prestar contas. Né? Enfim, ainda há divergências sobre a aplicação ou sobre quais regras da prestação de contas na curatela, na verdade da tutela, que poderiam ser aplicadas à tomada de decisão apoiada. Penso eu que essa obrigatoriedade que existe de prestação de contas, que existe lá na tutela, deva ser respeitada aqui também
no processo de tomada de decisão apoiada. E assim terminamos a aula sobre curatela e tomada de decisão apoiada, na qual analisamos algumas das principais regras que envolvem esses dois institutos. Grande abraço em todos e todas.